Boa noite a todos. Hoje temos mais um programa muito interessante. Hoje vamos homenagear Pinga. Quem é Pinga? Ex-zagueiro, né? Que foi campeão da Copa do Brasil pelo Internacional, jogou as Olimpíadas, né? Pela Seleção Brasileira de 1984, foi campeão pelo Corinthians da Copa do Brasil, campeão paulista. Então este é Pinga, que também jogou por vários clubes aí, no estado e pelo Brasil. Então nós vamos contar a história dele hoje, né? E é bom lembrar que você aí, o telespectador que está assistindo o programa, você entra ali no canal 20 ou 520 em HD da NET, claro, e assiste esse programa ao vivo e inédito. E também através das redes sociais do programa Vem Amigos, você consegue acompanhar esse programa na íntegra, né? Na segunda-feira já vai estar ali na íntegra o programa aqui do Pinga, né? E os demais programas que já passaram, né? E é bom lembrar que esse programa é assistido em todo o estado, no Brasil e no mundo. Boa noite, Pinga. Boa noite, é um prazer estar aqui. É um prazer a gente estar conversando com meu amigo Ademir. Tivemos a oportunidade de jogarmos juntos e é o que eu digo, colegas a gente tem muitos no futebol, mas amigos são poucos. Então eu tenho um respeito enorme pelo Ademir, pelo que ele fez, pelo que ele é, pela formação dele, a gente tem que admirar. Então, a partir do momento que eu recebi o convite, eu aceitei de primeira, porque a gente tem que respeitar as amizades que a gente tem. Boa noite, Ademir. Boa noite, Larry. Boa noite, Pinga. É um prazer muito grande estar aqui contigo, contando a tua história, que é uma história longa, uma história grande, uma história de sucesso. E boa noite a todos. Então, hoje é um dia especial aqui, porque nós vamos contar a história, né? A história de quando o Pinga jogou pela seleção olímpica, né? Teve aquele primeiro jogo, né, que foi em 1984. Nós vamos ver aqui o time inteiro do vídeo. Internacional com a medalha de prata. Luiz Carlos Vinck, Gilmar, Pinga, Ademir, Mauro Galvão, André Luiz, Paulo Santos, Dunga, Kita, Milton Cruz e Silvinho. O time do Internacional representar um país, é diferente tu ter uma seleção. O futebol do Brasil estreia hoje nos Jogos Olímpicos com 7 jogadores do Internacional de Porto Alegre. Mauro Galvão briga por ela com muita vontade, aí garoto toca pra trás, fechou, Kita aberta, bateu nela, gol do Brasil de novo! Uma campanha sem grandes sustos. 3-1 na Arábia Saudita, 1-0 na Alemanha Ocidental, 2-0 no Marrocos. Então esses aí foram os jogos, né? E o primeiro jogo, como é que foi lá? Uma estreia sempre difícil, mas a gente tinha uma vantagem que os outros países não sabiam e não tinham. O Internacional tinha um entrosamento quase que perfeito porque a gente treinava junto há anos, trocavam algumas peças no clube, no time, mas a maioria permanecia. A gente tinha essa vantagem de ter um entrosamento incrível. Eu lembro muito bem que o Aloysio fazia parte desse grupo aí, e infelizmente foi cortado. No último treinamento chamaram o grupo e o Aloysio não estava no grupo. Eu tenho o Aloysio hoje como um irmão. O entrosamento que a gente tinha fora do campo e dentro do campo era incrível. Eu sempre falei, o Aloysio, se colocarem uma venda em nós dois, a gente joga assim mesmo pelo entendimento, pelo conhecimento, pela amizade, entrosamento que a gente tinha na época. Infelizmente, eu senti esse corte, o grupo sentiu esse corte, mas a gente foi. Tínhamos a responsabilidade de representar o país numa Olimpíada, onde a medalha de ouro ela não existia nessa modalidade, e o objetivo do país no futebol era esse, conquistar a... E quanto foi o primeiro jogo? Foi 3-1? 3-1. Contra a Arábia Saudita. Uma seleção não era tão tradicional, não tinha jogadores em destaques. O nosso grupo já era diferenciado por ter jogadores individuais com grandes habilidades e a Arábia Saudita não tinha. Então, uma estreia de início um pouco tensa por ser uma estreia, mas normalmente a gente foi soltando. Não sei se nós temos aí, né, Lucas, o vídeo de 3-1 da vitória. Não temos, tá? Foi 3-1. E o segundo jogo foi contra a Alemanha Ocidental, né? Já foi um jogo bem mais difícil. Uma seleção já mais tradicional. E a gente sabia que tínhamos iríamos encontrar uma dificuldade, porque nessa Olimpíada não tinha um limite
de idade. Hoje são 23 anos, na nossa época não. Um jogador profissional poderia participar normalmente. Se o Brasil quisesse a sua seleção principal participar dessa Olimpíada, não teria problema nenhum. Então a gente sabia que iríamos encontrar no segundo jogo uma dificuldade maior do que nós encontramos no primeiro jogo. E foi vencido por 1-0? Foi vencido apenas por 1-0. O resultado já mostrou a dificuldade que nós encontramos para enfrentar a Alemanha. Nós estamos vendo ali um lance ali, do jogo Alemanha e seleção brasileira, né? A Alemanha era ocidental, né? A Alemanha ocidental. E é onde o jogo foi vencido pelo Brasil por 1-0. O goleiro Gilmar. E o Pinga ali, né? E esse jogo foi um jogo difícil, né? Foi bastante difícil pela qualidade da Alemanha. Eu comentei, eram jogadores mais experientes, jogadores mais experimentados, que no confronto eles demonstraram o que seria a partida. E não foi uma partida fácil, não. Nós ganhamos pela qualidade do grupo que a gente tinha. O Gilmar fez muitos gols, né? Fez, o Gilmar, um meia do Flamengo. Ele era a referência técnica desse grupo aí. Aqui no Internacional era o Rubem Paz, que jogava com a 10, mas por ser uruguaio não teve essa condição de estar com a gente. Mas o Gilmar lá superou bem essa habilidade, essa referência técnica que o Rubem Paz tinha aqui, ele assumiu lá na seleção. Gol, né? De falta ali, 1-0. A vibração ali do corpo técnico. Que vencer a Alemanha não era assim. Fácil, não. Não era fácil, né? Era o Pisserni, né? Era, Jair Pisserni era o nosso treinador. E teve outro jogo logo após, né? Contra Marrocos. O jogo seguinte já foi contra o Marrocos, a gente também já encontramos um adversário desconhecido, a gente não tinha uma referência nenhuma que iríamos encontrar, mas sempre que prevaleceu na nossa seleção foi a condição técnica, né? E os gols foram marcados pelo Dunga, ali o primeiro que nós vimos, né? E teve mais depois outro gol. O Kita, 2-0, aí os Kita gols, marcou. Né? Eles vinham para trocar a camisa, né? E perguntavam para nós como o nosso time, o que foi feito para que esse time tivesse um entrosamento quase que perfeito. E a gente explicava para eles, esse aqui é um clube de futebol do Brasil, tá? Que está representando o país. Não foi selecionado os melhores jogadores brasileiros, e sim foi escolhido um clube que iria representar o Brasil. Por isso a gente tinha essa facilidade de jogar, facilidade de entrosamento, porque a gente se conhecia há muitos anos. Se classificaram e depois veio para a outra fase, que enfrentaram a Itália, né? Aí veio a fase do mata-mata, onde a gente decidiu alguns jogos nos pênaltis. Sim. O Gilmar Rinaldi teve participação fundamental nessas classificações aí, porque... E esse primeiro jogo das quartas de final foi contra a Itália, a vitória de 2-1. Isso. Nós temos acho que um gol aqui, né, Lu? Contra a Itália, o Brasil apanhou, revidou e levou a melhor. 2-1. Ronaldo chega, bateu! Gol! Infelizmente, nesse jogo, eles queriam intimidar o nosso grupo com jogadas mais violentas, jogadas mais duras. E ali, eu nunca fui um jogador de ser desleal, sabe? Eu tive uma dificuldade enorme. Cara, eu tenho que pegar o atacante, marcar ele e bater nele, ser um jogador mais duro. Eu não conseguia fazer isso, não tinha essa condição pela minha técnica. O Aloysio, a mesma coisa. Mauro Galvão nem se fala, porque para mim, Mauro Galvão foi uma referência técnica como zagueiro. Mas a Itália veio, queria bater, queria intimidar, e eu tive aquela reação ali, mas primeiro eu olhei, né? Olhei para o juiz, olhei para o bandeirinha para não ser penalizado. Vamos mostrar de novo ali, ô Lu. Eu ia perguntar Vamos a jogada mostrar que de novo para o público ver aí. Intimidou o italiano, né? O italiano já ficou de meio novo assim. o vídeo ali. Daí nós vamos ver aí logo em seguida aquele lance ali que o Pinga dá uma cotovelada, né, Pinga? É verdade. Porque não era do perfil do Pinga, né? Não. O Pinga era totalmente habilidoso, de jogador de sair jogando. A tranquilidade que ele dava pra gente, que era um goleiro que ficava ali atrás, o Pinga dava essa tranquilidade. Ele e o Aloysio sempre deu essa tranquilidade, porque tu pode sair jogando com ele que não teria problema nenhum, né? Mas ali, eu acho que ali, né, Pinga, pela intimidação... Contra a Itália, o Brasil apanhou,
revidou e levou a melhor. 2-1. Ronaldo chega, bateu. Gol! Então foi as poucas vezes, eu acho que eu vi na vida, o Pinga dando uma cotovelada. Uma outra curiosidade que nós retornamos da cidade onde foi disputado esse jogo, nós voltamos para Los Angeles, que era a nossa sede lá, e no mesmo voo. E o Enzo Bearzot, que era o treinador da seleção italiana, perguntou para o Gilmar quem era o zagueiro número 3, por que o zagueiro número 3 não estava na seleção principal, pela qualidade que eu tinha, né? Ele questionou o Gilmar, e o Gilmar gritava da frente do avião para me levantar lá do meu assento, porque o treinador queria conhecer pessoalmente. E eu não entendi no primeiro momento e... Gilmar, eu estou cansado, eu quero descansar, eu quero dormir, eu não consegui entender o porquê. Depois o Gilmar veio e falou que o treinador da seleção italiana gostaria de me conhecer pessoalmente pelo que ele viu dentro do campo, pela minha técnica, pela minha maneira de jogar, e questionou o porquê que eu ainda não estava na seleção principal. E aí foi explicado também para ele o porquê. E teve outro jogo a seguir, né? Brasil e Canadá, pela semifinal. Vamos ver ali, ó. Como é que foi esse jogo, Pinga? Esse jogo foi... Não foi um jogo tão fácil, não. Não foi, pelo que eu lembro. Foi um empate, né? Um tempo normal de 1-1, né? O Canadá acho que saiu na frente, né? E a gente encontrou dificuldade contra os canadenses. Tem uma dificuldade enorme, até porque eles passaram a conhecer o nosso grupo, né? Qual seriam as nossas opções de jogadas, quem poderia fazer a diferença. Gilmar fez o gol normalmente, foi para os pênaltis daí, né? Foi aí que eu comentei, o Gilmar, ele fez a diferença no momento que foi... as partidas foram se decidindo nas penalidades, o Gilmar sempre fez a diferença porque ele defendia os pênaltis para nós. A gente tinha a competência de fazer os pênaltis e o Gilmar de defender. Aí facilitou a nossa classificação. E teve a final, né? Contra a França. Isso. Vamos ver ali. Esse jogo foi 2-0 para a França, né? Uma pena, né? Mas foi a primeira medalha de prata obtida pelo Brasil em uma Olimpíadas, né? Como é que foi esse jogo? Esse jogo, eu sempre comentei que a gente não teve uma preparação, uma concentração, um foco para esse jogo aí. A gente estava disperso dentro da concentração, nós saímos, a gente, olha, amanhã a gente está indo embora, então vamos aproveitar o último dia. Um grupo saía para passear, outro para fazer as compras, coisas que não deveria ter acontecido na preparação dessa decisão. Porque a gente tinha uma confiança de que nós passamos com facilidade, passamos com algum drama, mas temos a condição de ganhar a medalha de ouro. E dentro do campo não foi bem assim, né? O resultado demonstrou, a equipe adversária demonstrou, tecnicamente foram superior a gente, em todos os aspectos a França foi superior. Então, nesse momento, eles mereceram ser medalhista de ouro mesmo. Vamos ver ali o pôster ali da seleção, né, que disputou as Olimpíadas, a seleção brasileira, com a base do Internacional, né? E ali, ó, os 11 jogadores do Internacional que disputaram as Olimpíadas, né? Quem é que são os seus colegas ali, Pinga? Luiz Carlos Vinck, Gilmar, Pinga, Ademir, Keifer, Galvão e André Luiz. Paulo Santos, Dunga, Kita, Milton Cruz e Silvinho. E essa era a base, né? A base, um time bom, um time que tinha uma base, principalmente lá atrás, né? Vocês principalmente tinham a parte defensiva muito coesa, muito firme, né? Contigo, comandando ali, o André, o Mauro Galvão, né? Principalmente aquela segurança do Gilmar também, que transmitiu o grande grupo. O André Luiz e Mauro Galvão também, os dois mais experientes dessa defesa do Internacional. Então eu sempre tive o Mauro Galvão como uma referência, e é meu ídolo, pelo que ele fez pelo Internacional, pelas conquistas que ele teve
dentro do Internacional, e quando ele saiu do Internacional ele demonstrou. Lá no Internacional eu tive essa condição e todos os clubes que ele passou ele foi campeão. Se ele não foi campeão estadual, ele foi brasileiro ou de Libertadores. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de me perguntar, mas e Figueroa e outros jogadores, eu digo, cara, eu tive a oportunidade de assistir esses caras, mas Mauro Galvão eu joguei junto, treinei, fui campeão junto com ele, então eu sei do que eu estou falando. A referência técnica, para mim, foi Mauro Galvão. Mauro Galvão. Então, nós vamos ter mais histórias a contar depois do próximo bloco. Aí, então, nós vamos para os comerciais. Em breve, retornamos com o próximo bloco. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o bloco Torcedor Campeão. Neste bloco nós vamos destacar primeiramente aí, né, que não houve o ganhador, né, que teve o sorteio aí, que respondeu a pergunta de forma correta, nós não encontramos ele. Então nós vamos continuar procurando ele, a produção vai continuar procurando ele para entregar a camiseta dele. Mas nós temos aí também os parceiros, né? Vamos ver os parceiros aí. Esse é um parceiro do estacionamento lá da Zona Norte, né? Que é um parceiro que assiste o programa aqui, participa, vamos ver outro. Esse aí é a Prefeitura de Iguaíba, então Ademir Maria, né? Um assessor lá da Prefeitura de Iguaíba, que é um parceiro nosso também, Kleber, né? Vamos ver outro parceiro, a Mamma Mia. Mamma Mia é o nosso parceiro também aí, que nós temos aí no programa Vem Amigos. E Manos Esportes, também ali no centro de Porto Alegre, é também um parceiro nosso aí do programa Vem Amigos. O Ademir Maria novamente ali junto, né, Ademir? Sim. Os nossos parceiros. Vai ser um jogador, né? Vai ser um jogador. E nós temos também agora, não sei se nós vamos ver agora ali, ó, outro parceiro, né? Nós homenageamos, né? Presidente. Nessa semana aí, o Rogério Amaral, do Virando o Jogo, né? Um abraço pro Rogério Amaral ali, pro Barbosa, né? Essa homenagem que o programa Vem Amigos fez para o Virando o Jogo, que tem uma história longa ali, o Rogério Amaral no comando desse programa de sucesso aí. E nós temos aí, vamos ver aí qual é o próximo. Esses aí foram todos os que foram homenageados aí na sequência pelo programa Vem Amigos. É 1,5 milhão de redes sociais compartilhadas, né? Sandro Sotiri, né? Tem aí parceiro, Mazzaropi, Ernesto Guedes, né? O Maurício, seu Aveline, China, Aloísio, né?
Olha o Yura, Batista, temos mais outros que foram homenageados, junto com o Pinga aí, ó. Carlos Miguel, Cláudio Duarte, João Carlos, Luiz Eduardo, Tinga, Anchieta, Príncipe Jajá, o Jair, o presidente Luciano Oxman aí da Federação Gaúcha de Futebol, Assis e Arley, tem também o Baidex. São 1,5 milhões de redes compartilhadas aqui com o nosso programa Vem Amigos, onde vai estar, em breve, o Pinga também, né? Nesse conjunto aí de parceiros. Então, nós vamos agora para outro momento, né? Que é o sorteio. Vamos fazer o sorteio aqui, quem respondeu de forma correta. Quem era a dupla de zaga do Baidec na final do Mundial lá, de clubes pelo Grêmio? Hugo de Leão. Hugo de Leão, quem respondeu, agora quem vai tirar aqui, né? Vamos ver quem é que vai ganhar a camiseta do Clube do Coração, o Pinga aqui. Baidec e Hugo de Leão. Hugo de Leão, né? Dois é um só, ganhador. Um só. Vamos ver aqui, vou mostrar para a câmera aqui. Vamos ver aqui que ele já vai dizer, olha aí, ó. Leonardo Nunes, né? Este é o ganhador. Então, a produção vai entrar em contato com ele para ele pegar a camiseta do Clube de Coração. E agora nós vamos para outro momento interessante, né? Nós vamos ver a próxima pergunta aí para ver quem é que vai concorrer à camiseta do Clube do Coração. Vamos. Aí, telespectador, preste atenção à pergunta. Dinho, o cangaceiro dos Pampas, conquistou o título por quais clubes durante a sua carreira como jogador de futebol? Eu vou responder aí, ó. Vamos ver a pergunta novamente, ó. Dinho, o cangaceiro dos Pampas, conquistou o título por quais clubes durante a sua carreira como jogador de futebol? Você entra nas redes sociais do programa Vem Amigos, né? No Instagram, Facebook, YouTube e Twitter e responde a essa pergunta e concorre à camiseta do Clube do seu coração. Nós vamos aos comerciais, retornamos com o principal bloco do programa, a homenagem à Pinga. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos ao principal bloco do programa. Nós vamos contar a história de Pinga, desde o início até o final da sua carreira. Nós sempre fizemos aquela pergunta normal a todos aqui que vêm participar. Como começou a tua carreira no futebol, Pinga? Eu comecei com 7 anos de idade nas escolinhas do Internacional. Meu pai jogou futebol também, jogou no Inter, na época de rolo compressor, jogou no Nacional, jogou no Renner, jogou no Guarani de Bagé.
E eles tinham um grupo de veteranos que jogavam bola e em determinado período eles foram jogar no antigo Eucaliptus, que hoje infelizmente não tem mais. E eu, meus irmãos e amigos, a gente acompanhava. E começamos a brincar com a bola antes desses veteranos jogarem. E aí, um determinado período, o senhor perguntou se eu gostaria de jogar bola, se eu gostaria de fazer um teste no Inter, isso com apenas 7 anos. Não entendia muita coisa do que estava acontecendo, todos nós aceitamos fazer esse teste. Fomos até o Eucaliptus, fizemos esse teste, fomos selecionados, e dos 7 anos até os 18, quando eu subi para profissional internacional, a minha formação como jogador foi feita toda no Internacional. Eu não tive a condição de jogar em lugar nenhum. Foi o início até os 18 anos, e dos 18 anos até os 29 anos eu joguei no profissional do Internacional. E o primeiro título assim, que foi conquistado pelo Nacional, participando do grupo, que ano foi? 1983? Foi... teve campeão gaúcho sub-20, É. em 1982. Nessa trajetória aí a gente foi campeão juvenil, a gente foi campeão infantil, infanto-juvenil, que hoje não tem mais, júnior. Eu tive 3 participações na Taça São Paulo, mas infelizmente não cheguei à final. Existiu interesse de outros clubes do centro do país e eu não tenho interesse nenhum em sair do Internacional. A minha formação é aqui. O meu objetivo é jogar no profissional do Internacional e eu vou jogar no profissional do Inter, e foi o que aconteceu. Sim. E aí participou do grupo ali, né? Isso. Esse grupo aí eu só treinava, tá? Eu fui promovido junto com esse grupo aí. Só treinava, só tinha condições de treinar, porque era Mauro Pastor, era Mauro Galvão, era um cara de respeito. E a Luísio subiu antes de mim também, ele tinha essa condição de ter uma experiência maior do que a minha. Então a disputa era muito acirrada para o cara jogar nesse grupo aí. E aí em 84 eu estreiei em Goiânia, Inter e Goiás. O Tacílio Gonçalves da Silva me chamou e perguntou, eu com 18 anos, por que eu não estreava um time internacional? E eu respondi para ele, todos os treinadores que passaram aqui antes de ti falaram que eu era muito novo, que eu era inexperiente, que eu não tinha essa condição de estrear. E ele respondeu, tu vai estrear aqui no Inter quando tu completar 30 anos? Eles vão esperar? E ele teve essa coragem de me lançar com 18 anos. Em 1984. 1984, foi meu Tu primeiro foi jogo. campeão gaúcho, também em 84. Isso. E nós temos, acho que, um jogo aí para mostrar aí de 1984. Campeonato Gaúcho, o Inter da capital contra o Inter do interior. Mauro Galvão levanta na área. Luiz Carlos toca de cabeça para Rubem Pasta. Bem de cabeça a fazer 1-0 para o Inter de Porto Alegre. Silvinho partiu como quem não queria nada pela esquerda. Acabou rolando para a entrada fácil de Luiz Fernando. 2-0. Tabela bonita entre Mauro Galvão e Kita. Bem que o zagueiro Roberto do Inter de Santa Maria tenta cortar, mas ele se atrapalha todo e Kita aumenta. Internacional 3-0. Agora a vez do Inter de Santa Maria, jogada de Éder pela esquerda que acaba conseguindo o cruzamento. Coringa recebe, dribla o zagueiro Pinga e marca um bonito gol que vale até repetir. O jogo acabou aí, Inter de Porto Alegre 3, Inter de Santa Maria 1. Esse aí foi o primeiro título, né? Campeão como gaúcho. profissional e atuando foi o primeiro, né? Os outros eu só treinava, não tinha essa condição de estar nesse grupo aí. Mas jogando, participando de partidas, esse foi o meu primeiro título internacional. Depois teve a que nós já mostramos ali, né? Foi a medalha de prata lá na seleção olímpica, nós mostramos anteriormente, né? E depois teve mais um jogo interessante aí, né? Foi campeão, acho que jogou pelo Internacional em 85, né? Em 86. 85, 86 e 87. Alves levantou na área, Kita de cabeça fez Internacional 1, São Paulo 0.
Rubem Paz bate forte, a bola resvala em Gualberto e Valdir Pérez. Nada pode fazer. Final, Internacional 2, São Paulo 0 em Porto Alegre. Esse aqui seria o torneio Heleno Nunes, né? Que vocês foram campeão e fizeram 13 pontos, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano foi 8-5. Foi 84. 84. O torneio Heleno Nunes, 84. E esse é um jogo que foi vencido contra o São Paulo. Não tinha grandes clubes que vocês venceram. Esses eram os teus colegas da época, né? Beto, Alves, Jair, Príncipe Mano. O Mano veio de São Borja, né? São Borja, o Mano jogava no São Borja. Mano. Jair. São vários jogadores aí que participaram desse torneio, onde o Internacional foi o campeão, né? Com 13 pontos, né? Jogando contra grandes clubes, São Paulo, Palmeiras e outros mais aí. E depois teve aí em 85, né? Que participou lá do grupo do Internacional, né? Depois teve mais aí a participação em 86. Marcelo, um atacante, habilidade. Eu olhei ali essa foto e lembrei de um Grenal que nós participamos no Olímpico. A gente saiu perdendo de 1-0 e viramos jogos para 3-1. Marcelo fez o gol. E é um jogo que me marcou muito, porque infelizmente o Marcelo teve que fazer uma cirurgia e a gente sabia da condição técnica dele. Ele veio do Vasco na época. Sim. A gente sabia da condição técnica dele e um jogo que a gente teve a condição de virar e ele fez um gol, e esse jogo me marcou muito por ser o terceiro gol do Internacional foi feito pelo Marcelo. Tem 87 ali, né? 86 ali, outros colegas ali também, tem até o nome assim. Aí já tem o Norberto, volante. O Norberto já estava aí. Carlos Alberto, goleiro. São os colegas da época, né? O Paulo César foi campeão lá pelo nosso adversário, ele estava naquele grupo lá. Em 1987, né? Esse aí foi um ano que, infelizmente, eu... Nós vamos mostrar agora, então. Vamos mostrar aí, Lucas. Um acidente. Pode falar. Foi o acidente ali que aconteceu, né? E eu não esperava que ia acontecer esse choque aí, tanto é que eu fui normal na jogada e o atacante do Grêmio, ele veio por cima da bola e depois ele disse que não iria disputar a jogada se não fosse um Grenal, mas como era um Grenal, ele disputou. E não tinha necessidade nenhuma porque tinha 30 segundos de jogo. Então não tinha necessidade de ter uma disputa tão violenta e eu sendo um jogador que nunca usei de violência. O Aloysio uma vez falou para mim que se essa disputa fosse com ele, o Aloysio iria machucar o adversário, porque o Aloysio sabia se defender muito mais do que eu, o Aloysio usava mais a força do que eu, então com ele não iria acontecer com certeza. Mas como eu falei, eu nunca tive essa condição de ser um jogador violento. Nunca interessei em aprender a ser violento. Isso disputando o Campeonato Gaúcho aqui. E ficou afastado quantos anos? Foram 2 anos e 3 meses longe dos gramados. Depois... 2 viagens para os Estados Unidos. Sim. O Internacional me mandou 2 vezes para lá para que eu tentasse uma recuperação, porque essa lesão que eu tive aqui no Brasil foi inédito. Nenhum jogador teve uma lesão, um grau tão grave quanto esse aí. Mas tem uma notícia boa, né? O retorno ao futebol, jogando pelo Ituano. Foi ótimo porque eu comecei os treinamentos aqui e eu tinha que jogar. Sim. Eu tinha que jogar porque os jogadores aqui do Internacional, eles me protegiam muito em treinamentos. Então eu tinha que sair para recuperar a confiança, para ter um recomeço. E o Inter, através do empresário Jorge Machado, me colocou... 1991, né? Me colocou no Ituano e eu perguntei, existe esse time em São Paulo? Ele falou, existe, ficou em 8º lugar no campeonato e tal. E eu respondi para o Jorge, vamos embora então. E aí eu tive o retorno profissional no Ituano lá em São Paulo. E depois... Tenho uma gratidão enorme por esse clube aí que me aceitou, da maneira como eles me aceitaram lá.
Depois eu retornei para o Inter. Vamos ver aí já o retorno para o Internacional com título, né? Houve retorno. Título do Campeonato Gaúcho. Do Campeonato Gaúcho. 1992, primeiro foi campeão gaúcho. O Inter foi campeão em 91, né, Ademir? E bicampeão. E bicampeão em 92. Teve um empate aí, né? Nesse jogo. Onde o Internacional, contra o Grêmio, né, conseguiu conquistar o título. Antes desse jogo, o que me marcou nesse campeonato aí que nós jogamos contra o Caxias, no Beira-Rio. Sim. Eu fiz um gol. Estava jogando eu e o Norton. Lembra, Ademir? Grande Norton. Grande Norton, zagueirão. E aí a semifinal foi Inter e Caxias. Eu fiz um gol e fomos para a final com o Grenal. E aí fomos campeão aí em cima do Grêmio. Este gol eu não consegui achar. 91. Eu não cheguei a conversar com a gente olhando assim, a gente lembra dos principais lances que... da história, né? Então... E aí o Inter se consagrou campeão. Depois viria, logo em seguida, né, o título principal, eu acho, na carreira. 1992 da Copa do Brasil. Eu tenho, assim, passagens na minha vida que marcaram muito, sabe? Uma lesão séria, convocações para a seleção brasileira, conhecer a minha família dentro do Internacional. Hoje são 39 anos de casado. Conheci a minha esposa dentro do Internacional. Tive títulos importantíssimos dentro do Internacional. Campeonato Gaúcho, entre outros. Mas, para mim, o principal foi a Copa do Brasil, que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu conquistar um segundo título. Sim. Então, eu tive essa condição. O Ademir Maria também teve essa condição de participar do grupo. Participava lá, Ademir? Sim. O Ademir estava no grupo 91. Também. E a gente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com um excelente grupo que a gente tinha. O Ademir Maria está aí para confirmar. Nesse grupo, a nossa referência técnica já era o Marquinhos, um jogador baixo, que hoje teria uma dificuldade, acredito, por ele ser baixo, mas quando começava o jogo, começava os treinamentos, a gente entendia por que ele era o camisa 10 do Inter e capitão do Inter. Pela técnica que ele tinha. Tremendo, né? Articulava de uma maneira que dava condições para a equipe. Mas nós vamos que ver ali por causa do tempo, né, Lucas? Fluminense e Inter entraram em campo não apenas para disputar o título da Copa do Brasil. O vencedor ganha também o direito de ser um dos representantes brasileiros na Taça Libertadores da América. O Fluminense, que jogava pelo empate, aguentou a pressão do Inter durante todo o primeiro tempo. O Flu não se arriscava, só na bola parada. E o Inter perdia uma chance atrás da outra. Aí Caico chutou certo, mas Vica salvou em cima da linha. No segundo tempo, o nervosismo do Inter aumentou. O cruzamento de Maurício, o goleiro Jefferson se atrapalha e Célio Lino perde este gol incrível. Mas aí a sorte do Inter começa a mudar. Zé Teodoro, que já tinha amarelo, depois do jogo parado, manda a bola longe e é expulso. O Inter é todo pressão. Daniel é derrubado na esquerda. Luciano cobra a falta. Pinga tenta dominar e cai na área. O juiz marca pênalti. Depois de muita reclamação, Célio Silva parte para a cobrança. O chute é forte e rasteiro no meio do gol. O Fluminense ainda tenta o empate, mas já não tinha tempo. Termina o jogo e a festa toma conta do Beira-Rio. Os jogadores do Fluminense, inconformados, partem para cima do árbitro José Aparecido de Oliveira. A polícia militar protege o juiz e um soldado acerta o lateral Lira. Os jogadores do Inter fazem a volta olímpica com a taça da Copa do Brasil, comemorando com a torcida o 4º título nacional do time gaúcho. O vermelho tomou conta da madrugada de Porto Alegre. Então esse foi o título. Esse jogo aí teve momentos assim durante a nossa concentração lá muito especiais. O Hércules Venzon, que era o nosso preparador físico, ele colocava vídeos de motivacional para a gente assistir. E a cada 10 minutos a gente era chamado e assistia um vídeo, assistia um outro, até chegar a hora do jogo, até a gente entrar
tivemos uma condição de jogar o primeiro jogo no Rio de Janeiro lá horrível, tá? Uma hostilidade da torcida, o Antônio Lopes tentando levar esse jogo para o Maracanã, não conseguiu, levar para o campo do Vasco lá, não conseguiu, e nós acabamos jogando nas Laranjeiras, né? Onde a gente teve que passar, descemos do ônibus, até nós chegar ao vestiário, nós tivemos que passar no meio da torcida. 2-1. E saímos perdendo o jogo 2-0, mas o Caíco, com apenas 18 anos também naquela época, fez um gol driblando toda a defesa do Fluminense. O goleiro fez um belíssimo gol que deu essa condição da gente chegar no Beira-Rio, ganhar de 1-0 e ser campeão. Mas tu teve mais história a seguir, né? Sim. 1993 jogou pela Internacional. Logo em seguida foi jogar onde? Corinthians. Não, teve. Rio Branco de Americana. E depois, vamos ver. No Pacaembu, clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. Cafu invade a área e chuta rasteiro. São Paulo 1-0. O misto do Corinthians corre atrás. Marcelinho bate o escanteio. A zaga do São Paulo vacila e Pinga empata o jogo 1-1. 3 minutos depois, Juninho invade a área. O goleiro defende. E na sobra, Pavão cruza na medida para a cabeçada certeira do chileno Sierra. São Paulo 2, Corinthians 1, placar final. Foi campeão paulista. Sim, lá, né? No Corinthians eu tive a condição de jogar 3 anos lá. Fui campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Não tive a condição de ser campeão brasileiro, fui vice-campeão brasileiro. Nós perdemos o clássico contra o Palmeiras. Aí estaria. Mas o Corinthians eu tive uma trajetória muito boa, minha família se adaptou em São Paulo, o que me ajudou muito também a me adaptar ao Corinthians, porque depois do Internacional foi o segundo clube grande que eu joguei no país, então uma responsabilidade muito grande que a gente tinha de atuar e representar o clube. A minha família me ajudou muito nessa transferência, nessa transição, na minha adaptação lá no Corinthians, porque eu digo, para tu jogar no Corinthians, tu tem que ter uma personalidade muito forte em função de cobranças, tá? A imprensa te cobra muito, a torcida te cobra muito, a torcida ela é muito participativa, a torcida vai a treinamentos, a torcida vai a jogos, a torcida... Eu tive uma experiência de estar perdendo o jogo de 1-0, o Pacaembu inteiro cantando, motivando, e o clube e o time reverter aquele resultado. Então, por isso que eu digo, para jogar no Corinthians não é qualquer jogador que chega lá, coloca a camisa do Corinthians e joga. E teve outras passagens, né? Logo a seguir. Vamos ver as demais. Jogou no... São José de Rio Preto. América e São José do Rio Preto. E vamos ver mais clubes aí. Londrina. Londrina, disputei a Série B no Londrina. Sim. Uma cidade onde existe muita faculdade, então... Nesse período aí eu comecei a viajar sozinho. É uma outra curiosidade, porque eu estava atrapalhando muito a formação dos meus filhos na escola. Sim. Então, teve anos aí que eu joguei em 2, 3 clubes e eu fazia questão da minha esposa estar junto e meus filhos estarem junto comigo, para dar tranquilidade para mim trabalhar. E eu comecei a viajar sozinho. Isso é o Brasil. Qual é a emoção de jogar no Brasil? Nós botamos até a camiseta está aqui, né? A emoção de jogar lá no Brasil. Uma torcida também muito quente, uma torcida que também te motiva, uma cidade onde eles vivem o futebol, existe uma rivalidade lá entre 2 clubes, mas a torcida que participa mais, a torcida que motiva mais, que está sempre com o estádio cheio, era do Brasil. Então, eu tive o prazer enorme de jogar no Brasil de Pelotas. Teve outra passagem a seguir, né? Paysandu. Paysandu também. Paysandu, disputei a Série B lá no Paysandu, viajando sozinho também. Eu já não tive uma condição de adaptação, de foco. No Paysandu eu não tenho boas recordações do Paysandu. Mas teve outra passagem a seguir. Sapiranga foi o clube que eu decidia parar de jogar futebol. Eu não tenho mais essa condição, o meu condicionamento físico já não está me ajudando
Mas Então, teve outra passagem. Teve. Outro clube ali, o Fortaleza. E também Encerrou em qual? eu parei de jogar no Serrano, Rio de Janeiro. Ali, ó, Serrano, onde tu encerrou a carreira. Né? Eu tive essas passagens aí, mas elas já estavam no final de carreira, no momento em que eu decidia parar de jogar futebol. Então eu só retornava porque estava no sangue. Eu não conseguia ficar muito tempo parado, tinha que estar jogando. Uma condição mínima que eu apresentava, aí que eu fui a Fortaleza, eu fui Vamos ver algumas imagens por onde tu passou, lembranças, né? Essa é uma homenagem final para ti aí, Pinga. Vamos ver outras aí, pelo Brasil. Essa é né? a seleção olímpica. Vamos ver outras. Ali, ó. Esse é junto com meu pai, a gente foi campeão em 84, campeão gaúcho. Seu pai. Ali, ó, essa aí é Júnior. Um Grenal Júnior, a gente fazia preliminar do jogo principal. Temos mais. Foi no Olímpico. Ali tá, ele é o Ademir Maria ali em cima? Ademir Maria. Fernandes e Ademir Maria. Eu tive o prazer de jogar com o Pinga. Jogamos juntos. Campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Fez parte da campanha da Ademir Maria. Temos mais aí o Pinga. São imagens da história do Pinga, né? Essa aí já é... A gente tem 3 estrelas ali no peito e a gente não tinha sido campeão da Copa do Brasil ainda. Então eu acredito que essa aí é a campanha A camisa está aqui da Copa do Brasil. Está aqui a camisa da Copa do Brasil. E teve outras vitórias. O Sagrado está aí. E, ó, quem é aqueles ali? Laércio, Figueroa, Luiz e Pinga. Esse era nós 3 jogando no profissional do Internacional e eles trouxeram o Figueroa e resolveram fazer essa imagem aí. Temos mais imagens aí do grupo, né, do Internacional. Grande Carlos Alberto, Balalo. Temos outras aí. Essa aí foi a treinamento de seleção brasileira. Da seleção brasileira. Esse período aí foi desmontada a seleção, foi convocada, né? E convocaram todos os jogadores do Internacional. E a gente passou a treinar no Beira-Rio, concentrar e treinar no Beira-Rio. Temos mais imagens. E agora temos umas homenagens aí de alguém para ti. Quem será que vai ser que vai homenagear o Pinga aí? Fala, meu amigo Pinga, melhor zagueiro de todos. O que falar, né? Aquele símbolo que está ali em cima. Tu vestiu esse manto como poucos. Um cara que merece tudo do bom e do melhor. Uma amizade assim, mais que uma vida, né? Afinal, a gente se conhece de muitos e muitos anos, desde lá da base. Então não tem muito o que falar, só te agradecer e agradecer a Deus por ter essa amizade maravilhosa e ser esse cara que tu é, merecedor de todas as homenagens. E se Deus quiser ainda a gente vai voltar a trabalhar juntos, porque tu é merecedor de tudo isso e mais um pouco. Um forte abraço no teu coração, tudo de bom e continua sendo esse cara aí maravilhoso, tá? Saúde, um beijo no coração teu e da família. Tem um cara fora de série. Forte abraço do amigão aqui, do Ayrton e da família. Tudo de bom. Um beijo no teu coração. Boa noite. Nesse dia tão especial aí. Falar aí do Pinga é bem simples, é bem fácil. Baita de um cara, coração gigante. Como atleta, dispensa, né, apresentações. Eu tive o prazer de jogar com ele no Juniores do Inter, depois fazer dupla, né, profissional do Internacional, jogamos alguns anos juntos, né, até, infelizmente, ele ter aquela lesão no Grenal. E eu costumo dizer, né, ao longo da minha vida, né, nessas entrevistas e questionamentos e perguntas, né, quem foi o atacante mais difícil que eu marquei, essas perguntas, né? E também me perguntavam e perguntam quem para mim foi o melhor zagueiro. Eu tive a felicidade de jogar com muitos jogadores, né? De grande qualidade.
E eu vou morrer dizendo. Para mim, foi o Pinga, porque é um jogador que tinha uma característica muito particular, ou características, né, de qualidade, porque é difícil tu encontrar um jogador, falando de um zagueiro, com tanta qualidade, que poderia jogar como lateral direito, como já jogou algumas vezes, mesmo na base. Já vi o Pinga jogar de volante também. Então ele fazia essas funções com uma facilidade muito, muito grande, de uma inteligência assim, fora do normal, sentido posicional espetacular e uma visão de jogo excelente. E é um jogador muito rápido, né? Um jogador que é alto, né? Um jogador muito rápido, e vi muitas vezes nos duelos, né? De 1 para 1, né, que o atacante colocava aquela bola do lado, ele ia buscar. E uma particularidade, né, que é muito raro, né, acho que o Mauro Galvão, e também tive o prazer de jogar o Pinga também, que foi um dos grandes zagueiros aí do Brasil. O Luizinho, né, que era a minha referência, né, que jogava no Atlético Mineiro, seleção brasileira de 82, que raramente faziam uma falta, né, não eram jogadores faltosos, né. E o Pinga era assim, dificilmente ele fazia uma falta, né? Ele tinha um posicionamento, né? E com a sua velocidade, né? E com a sua leitura de jogo, ele conseguia tirar a bola do atacante sem fazer falta. É isso, né, Pinga? Gostou das homenagens? A gente fica emocionado porque foi uma vida, foi o início de uma carreira, onde eu falei aqui no início que colegas eu tive milhares e amigos são poucos. Então, a amizade que eu tenho com o Ayrton, a amizade que eu tenho com o Aloysio, a gente pode dizer que o futebol me deu um irmão, porque dentro do campo a gente tinha essa condição de entendimento, de entrosamento, e fora do campo a gente se dava muito bem, ao ponto de eu frequentar a família dele e ele frequentar a minha família. Então, por isso que refletia dentro do campo, porque existia uma proteção, existia uma combinação, um entrosamento, a gente tinha que completar um ao outro, a gente era obrigado a completar, porque a nossa missão era substituir simplesmente Mauro Galvão, Mauro Pastor. Era esse o caminho que a gente tinha que dar uma sequência dentro do Internacional. E Galvão tinha que substituir Figueroa. Então, as missões de zagueiros dentro do Internacional elas sempre foram difíceis e a gente tinha essa responsabilidade e também essa competência de que quem vestiu essa camisa aqui foi simplesmente Figueroa, Mauro Galvão, Mauro Pastor e hoje somos nós dois. Então, a gente tem essa obrigação de dar essa sequência. Nós queremos continuar te homenageando, né, Pinga? Vamos se levantar, homenagear o Pinga aqui. Cuidar só o fio aqui. As homenagens continuam aqui. Vamos aqui o Pinga aqui, ó. Essa aqui é a primeira homenagem, né? Que o programa Vem Amigos quer te fazer, né? Pela tua trajetória, teu crescimento aí, pelo tudo que tu fez pelo Estado aqui, né? E continua fazendo. Só tenho a agradecer. É muito importante para mim estar aqui contando um pouquinho da minha história, envolvendo a minha família, envolvendo amigos, sendo reconhecido por vocês e principalmente por torcedores. Então, meu muito obrigado pela essa oportunidade aí que vocês estão me dando. Mas as homenagens continuam, né? Com licença aqui. Ó, mostra, essa aqui, olha essa aqui, mostrar ali para as câmeras ali, ó. Essa camisa aqui, a parte de trás ali, ó. Esse é o manto sagrado. Ali atrás, botar para a câmera ali, ó. Pinga, 4, destaque Copa do Brasil, Vem Amigos. Mas tem outra aqui, ó. E o adversário, isso aqui ficou na tua história? Esse ficou porque incomodou bastante e o que marcou foi... Ali, mostrando depois o Fluminense. Mostrar ali, ó. Mostrar para as câmeras a parte de trás, é bem interessante. O título principal Pinga, que eu ganhei dentro do Internacional foi... 1-0 Fluminense, destaque, né? Foi contra esse clube aqui. Mas tem mais história do Pinga, né? Essa aqui, né? Pelo Corinthians, né? De Corinthians. De Corinthians, ó. Essa aqui ó. Pelo Corinthians, Pinga, né? Corinthians também me marcou muito.
Tive uma passagem pelo Corinthians, vencedora, fui campeão no Corinthians e tive o prazer também de vestir essa camisa. E a amarelinha, né? Ademir? Essa aqui queria te dar aqui, eu vou te dar. Seleção brasileira, merecidamente, né? Convocado, merecidamente participar na seleção brasileira. O que a gente tem a dizer dessa camisa é que são os melhores que tem no seu país que tem essa condição de vestir essa camisa. E eu, dentro do Internacional, esse clube me deu essa condição de eu ser convocado 3 vezes, representar primeiro o Internacional, depois o jogador e depois o país. Então, aquele cara que é convocado, aquele cara que tem essa condição de vestir essa camisa aqui, ele tem que vestir com orgulho. E eu tive essa condição, e o Internacional me deu essa condição de vestir 3 vezes essa camisa. Tem alguma mensagem para mandar aí para a juventude de hoje, que nós estamos encerrando o programa? É que vocês tenham essa condição de escolher o que vocês querem ser hoje. Lutem, tenham objetivos. Eu sempre disse, traçar um objetivo, querer é poder. Tracem esse objetivo. Vocês têm condição de ser qualquer profissão no país, vai te dar essa condição de ser um homem, de ser honrado, de ter uma família, representar essa família. Se tu tiver a condição de ter uma qualidade técnica, jogar futebol, faça com amor, faça com carinho, faça com prazer, porque o retorno vem. Não só na profissão de jogador de futebol, mas como em qualquer outra profissão. Faça com todo respeito, faça com todo carinho, com toda a dedicação, porque o retorno é certo. Nós queríamos agradecer aqui, Pinga. Está acabando o programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso, e vamos se despedindo aí. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Um abraço. Um abraço.